festa do Halloween, o dia, ele é só um pano de fundo, ele é uma casquinha que as pessoas que estão ali sem entender o que estão fazendo estão ali participando. É só uma casquinha. Mas existem bruxos e bruxas de verdade, que têm pactos de verdade, que fazem alianças com as trevas de verdade para matar, para ter poder. A gente teve a missionária Ingrid Hort, semana passada. Ela falou bem o que acontece na África, né? Os pactos para ter poder, até filhos são oferecidos para as trevas. África, em Porto Alegre. Em Porto Alegre também. Então, vamos lá. Eu vou lá. Bruxo e bruxa, existe? Existe. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós enfrentamos muitas vezes no ministério. Eu não lido com bruxos e bruxas porque eu quero. O Senhor nos preparou, né, Tercele? Foi uma coisa que Deus nos colocou. Há muitos anos atrás, eu tinha medo de dormir no escuro. Eu até falo isso aqui, depois eu vou falar no meu livro aqui. Eu tinha medo de dormir no escuro. Eu tinha medo. Meu pai lidava com batalha espiritual. Então, eu era muito atacada. E o meu era bruxo. Eu era bruxo. Então, olha só, né? Eu só descobri isso depois que E o meu pai lutava contra, né? Então, assim, o que as pessoas me dizem? Pastora, o bruxo não entra aqui na igreja porque eu sou lavado pelo sangue de Cristo. Querida, olha só, eu e você, pastor, líder, somos servos de quem? Do Deus vivo. Nós trabalhamos pro Deus vivo. Mas existem os servos de Satanás. Eles trabalham para Satanás. E eles vão entrar nesses lugares, sim. Porque não há nada que impeça que eles entrem. O que vai impedir deles fazerem alguma coisa é não ter brechas na igreja. É você ser fiel ao Senhor. Estar coberto pela obediência. Confissão de pecados. Né? Então, assim, existe bruxo? Existe. E os bruxos têm trabalhado para a destruição das igrejas. Nós temos visto isso. Eu já vi muitas vezes no ministério do meu pai, igrejas que ele estava ajudando, que foram destruídas por bruxos. Os dois lugares que os bruxos entram. A intercessão é o lugar principal, né? Se tornam líderes da intercessão. Uma coisa que misericórdia, se deve observar. O bruxo, ele nunca vai confessar. Ele vai talvez orar até melhor que você, viu? Porque ele conhece a Bíblia. Mas ele nunca vai confessar Jesus como Salvador. Nunca. Que vem em carne. Exatamente. E a segunda coisa é o louvor. Por que o louvor? O louvor é um lugar dos egos, é o lugar que... Então, existe muita bruxaria infiltrada. E Lúcifer era o chefe do louvor. Ele entende tudo da música e ele coordena muito essa área. Qual foi a tua experiência, Terciele, nessa questão de gente infiltrada na igreja, né? Para você que tá olhando com um olhão desse tamanho, isso acontece, viu, irmão? Acontece. As trevas, assim como Deus levanta homens e mulheres para plantar o evangelho nos lugares, o diabo também levanta os dele. Qual é a tua experiência, Terciele, de gente infiltrada na igreja para destruir os ministérios? Eu não vou falar muito assim para não dar muita dica. A gente não pode dar dica. A gente não pode dar dica, mas eu participei muitos anos de uma igreja amada, preciosa e muito fiel a Deus, fiel na palavra, fiel em tudo. E tinha uma senhora, uma família na igreja, uma família acima de qualquer suspeita, de longos anos na igreja. Essa senhora se aproximou da liderança das mulheres, se aproximou, e era uma mulher madura. E ela acabou entrando na liderança, assim, bem pouquinho tempo. Devagarinho, e ela ficou bem pouquinho tempo. Porque depois ela foi embora, até hoje eu não sei exatamente a história, mas foi explicado bem que ela mesma se confessou satanista. Ela mesma se confessou satanista. Então, isso existe. Parece mentira, parece maluquice. Não, existe. Existe. Na verdade, eu passei... Tem pessoas que são treinadas para destruir igrejas. Exatamente, elas são treinadas para entrar. Elas são treinadas nas trevas para entrar nas igrejas e eu queria que você entendesse que essa época agora, agosto, que era o mês... Antigamente se dizia o mês do cachorro louco, o mês do agouro, né? Do desgosto. Eu acho agosto um mês maravilhoso. Foi o mês que eu me casei. E que eu nasci. É o teu aniversário. Então, Jesus fez tudo novo. Mas a minha prima escreveu aqui, é verdade, tinha medo de dormir no escuro, sim, e chamava. É verdade, ela é 3 anos mais velha, e eu chamava ela, Sil, eu tô com medo. Eu tinha muito medo de dormir no escuro. E ela apagava todas as luzes, né? E eu via o mundo espiritual desde criança. Mas o que eu quero dizer? A questão, assim, os 3 meses que, assim como nós cristãos, nos preparamos para a Páscoa, nos consagramos, né? A morte e ressurreição de Jesus, os bruxos, os satanistas, nessa época do ano, eles se preparam para a destruição das igrejas, para a destruição da família de pastores,
pastores. Há uma Há renovação de uma pactos. renovação de pactos de aliança que verdade. culmina dia 31 Que é de o grande outubro. dia da adoração. Que é o grande dia, exatamente. De Satanás no mundo inteiro. No mundo No inteiro. mundo inteiro. É o dia que adoram e é, renovam as alianças para o e próximo é ano. feitiçaria pesada, né? Coisa bem pesada. Eu lembro que alguns anos atrás eu assisti um programa do Jornal do Almoço. E daí estavam falando sobre Halloween, daí entrevistaram uma pessoa bem conhecida em Porto Alegre, dono de um centro de religião afro em Porto Alegre, bem grande, uma pessoa bem famosa, bem importante nessa área. E daí perguntaram sobre Halloween, daí disse, não, esse dia não é para nós. Nessa noite, nós cobrimos todos os santos, nós fechamos o quarto de santos, nós cobrimos tudo, porque essa data aí não tem nada a ver conosco, que é coisa bem forte, nós ficamos todos recolhidos. Uhum. Então, Então, o que acontece? Enquanto o mundo, em geral, tá ali brincando na festa, os profissionais da bruxaria, vamos dizer assim, né? Aqueles que fazem pactos estão fazendo o seu trabalho ali. E por isso que a igreja tem que estar atenta. Aí eu te pergunto, como é que a igreja se posiciona nesses dias? Eu entendo que seria uma época que a igreja deveria parar, jejuar e orar. Nós, o Liberta-me, esse mês estamos começando um jejum, já um pouco tardio, mas estamos jejuando. É uma época muito importante. Nós temos que vigiar, porque muitas vezes eles escolhem a dedo. Ah, aquele pastor está fazendo isso, aquela igreja está fazendo isso. Escolhem a dedo. E tem algumas igrejas que eles dizem, eu já ouvi de bruxos, tá? Eu lidei muito com bruxaria, eu já ouvi assim, não, lá a gente não precisa ir, porque lá já não tem mais Jesus. Eu já ouvi isso de bruxos. Já está contaminado. Às vezes a tem gente não mortas, mortas. né? É triste, mas tem igrejas mortas. Ele me disse, não, lá não tem o que fazer, porque lá já morreu. Agora, é muito triste isso. Diferença na cidade. Se tiver mexendo com as trevas, vai ter oposição. Vai ter oposição. Então não existe praticar o evangelho e não ter oposição. O mundo jaz no maligno. As pessoas me dizem, pastora, mas Jesus já levou tudo na cruz. Já, mas a gente ainda não foi arrebatado. A gente ainda está na terra. E a nossa guerra é para tirar essas pessoas do mundo. E atualmente eu entendo que até para trazer conversão para os que estão dentro da igreja, que ainda não se converteram.